Muito boa noite a todos. Meu nome é Vanessa Coelho, sou trabalhadora do Grupo Espírita da Prece e dando sequência aos trabalhos que a casa tem realizado, agora de forma virtual. Nós temos um canal no YouTube, Grupo Espírita da Prece Lavras, e é importante a divulgação desse endereço para que mais pessoas tenham acesso aos conhecimentos doutrinários, aos conhecimentos evangélicos, que essa casa tem por propósito, tem por missão disseminar ao longo do tempo, né? Antes que comecemos a reflexão da noite, eu gostaria de convidar a vocês que estão me assistindo a orarem comigo. Todos os trabalhos na casa começam com a prece e aqui virtualmente não será diferente. Então eu convido a todos que fechem seus olhos e vamos iniciar a prece. Agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade que estamos tendo neste momento. Pedir a proteção, pedir sabedoria, pedir o envolvimento das entidades envolvidas, do meu querido mentor, para que esse trabalho flua, cumprindo o seu propósito, com alegria no coração que estamos, de realizar mais um estudo e aprofundar em nós os conhecimentos doutrinários, para que a mensagem de Jesus continue a chegar pouco a pouco, mas de forma constante aos nossos corações, e que as reflexões dessa noite nos permitam que nós modifiquemos o nosso íntimo, modifiquemos o nosso coração e que nós possamos a cada dia mais nos conectarmos com Jesus e com a presença divina em nós. Que assim seja. Companheiros, o tema da noite hoje é Lei do Trabalho e fazendo parte, né, essa lei somada às demais leis morais, são 12 leis morais. E acessá-las, entender o seu modo de funcionamento, é muito importante para o nosso dia a dia. Mas permitam-me antes, eu comece a dizer que essas leis morais, elas já estão inscritas em nós, né? Por mais que a busquemos nos livros, né? Nós cristãos vamos buscar esse código moral na Bíblia, os judeus buscam na Torá, cada religião em si vai buscando o seu código de execução, o seu código divino nelas. É muito importante que nós nos lembremos que, antes de mais nada, sendo nós criaturas divinas, criadas à imagem e à semelhança de Deus, nós já carregamos no nosso cerne, no nosso mais íntimo, todas essas leis morais inscritas no nosso psiquismo. É verdade, é tão verdade isso que eu digo, que quando nós praticamos alguma coisa errada, quando nós praticamos algo que não foi da melhor forma, que nós, na verdade, contrariamos essa lei divina inscrita em nós, a nossa consciência já se incumbe de nos avisar que aquilo não estava bom. Então, nós já temos isso gravado em nós. E, na verdade, assim como os profetas que vieram ao longo da humanidade, nos trazendo as mensagens divinas, e depois, né, a presença de Jesus, que nos trouxe esse código moral de uma forma exemplificada e tão bem exemplificada, o que vem escrito, né, na Bíblia, o que vem para nós aqui escrito no Livro dos Espíritos, não deixa de ser
alguns lembretes, e esses lembretes nos fazem pensar e voltar a nós mesmos para que nós entendamos e resgatemos em nós essas leis morais. Então, o nosso estudo de hoje, fazendo essa breve introdução, nós vamos falar um pouco mais da lei do trabalho. A lei do trabalho está descrita no Livro dos Espíritos, a terceira parte, das questões 674 a 685, e a primeira questão vem abordar exatamente isso que comentamos agora. Sendo a lei do trabalho, ou as leis morais no geral, leis naturais, elas naturalmente estão inscritas em nós, né? E Kardec nos lembra que quando argui os espíritos sobre a questão do trabalho, ele vai ampliar o conceito de trabalho, nos trazendo a ideia que toda ocupação útil é considerada trabalho, mesmo que essa ocupação não seja remunerada, né? Que nós vamos falar de alguns tipos de trabalho, dentre eles, o trabalho material é um trabalho que nos traz a remuneração ao final da nossa jornada. Seja uma jornada diária, semanal, mensal, enfim, qualquer tipo de arranjo que nós criamos ou que nós nos envolvemos para desenvolver a lei do trabalho em nós. Conforme Kardec nos diz, sem o trabalho nós estaríamos na nossa infância intelectual, na nossa infância na parte da inteligência. Porque o trabalho, ele não é só um trabalho que vai nos trazer os ganhos materiais, né? Nós trabalhamos por duas razões básicas: para nos conservarmos vivos, porque através do nosso trabalho nós encontramos meios de sobrevivermos, e também para desenvolvermos o nosso lado moral. Através do trabalho, nós vamos desenvolver também as nossas inteligências, aperfeiçoar aquilo tudo que nós já trazemos conosco até então, e junto o trabalho soma a esse nosso desenvolvimento. Ele traz a oportunidade de nós melhorarmos como espíritos, né? Tem uma questão também que o Livro dos Espíritos trazem, que é uma questão quanto à necessidade de trabalho quando já se tem uma quantidade de bens materiais suficientes, né? Nós trataríamos isso como fortunas, sermos afortunados. Ainda assim, qualquer pessoa, em qualquer momento da vida dela, ela trabalha, tá? Mesmo que ela já reúna condições materiais de se bancar por uma vida inteira, nós não estamos isentos do trabalho com o nosso próximo. O exercício da caridade é, por excelência, o trabalho mais genuíno e o trabalho, talvez, mais importante que o espírito desenvolve. Atrelado ao trabalho material, vem o trabalho com o próximo. Então, todas as vezes que eu reúna condições materiais para me manter, sem precisar me esforçar tanto no trabalho, eu, a partir daí, desenvolvo uma nova maneira de trabalhar, que é auxiliando o meu próximo, né? Um livro que foi muito importante para a realização dessa reflexão, um outro que me baseei, é o livro Religião Cósmica, do Wagner Gomes da Paixão, psicografia de Honório de Abreu, e a parte que ele discorre sobre trabalho nos traz, em primeira instância, uma sintonia com o livro Consolador, que foi um outro livro pesquisado, quando eles começam nesse ponto exatamente iguais. Uma fala de Jesus que está no livro de João, capítulo 5, versículo 17, que nos diz: se meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Esta fala é do Cristo. E por que que sempre nós vamos usar a mensagem de Jesus ou os exemplos de Jesus?
porque Jesus continua sendo para nós a forma mais perfeita, o ser mais puro que pisou esse planeta. E, portanto, ele é sempre o parâmetro que nós vamos usar para as nossas ações. Ainda que em muitos momentos nos sintamos tão pequenos diante da grandeza do Cristo, mas é ele que também, neste caso, ele vem trazer a sua contribuição. Já nos relatos das Escrituras Sagradas, Jesus é tido como um bom trabalhador desde a sua infância. Na carpintaria com seu pai terreno, José, ele já exercia o trabalho, sempre contribuiu com o trabalho. Ao longo da sua vida terrena, ao longo dessa trajetória, há os relatos bíblicos de que Jesus sempre trabalhou sem cessar. Ele não deixou de auxiliar tanto o trabalho material, mesmo junto com a sua equipe, né, os seus discípulos, aqueles a quem ele escolheu para poder, na sua ausência, disseminar, divulgar, né, criar o apostolado para que levassem a sua mensagem adiante. Ele trabalhou com eles, ajudando na pescaria, ajudando em qualquer tarefa. Então, esse ser supremo que trabalhou muito antes de estar aqui entre nós e no período terreno continuou trabalhando, nos traz a ideia da nobreza e do engrandecimento que o trabalho representa para nós. E aí nos traz a reflexão, esse livro, Religião Cósmica, que numa conversa há muitos anos atrás entre o Chico Xavier e o Honório de Abreu, Chico discorria sobre a incessante forma criativa de Deus. Deus é um ser supremo que cria o tempo inteiro. Então nós temos também um outro modelo muito forte a seguir, que é o modelo divino. É muita infantilidade nossa e talvez muito desconhecimento imaginar que depois que Deus criou a Terra, ele literalmente descansou, né? Isso é alegórico para nós. Isso é descaracterizar a função divina, que é uma função criativa por excelência. Deus cria o tempo todo. E é nesta fala que Jesus se baseia. Como meu Pai está criando o tempo todo, trabalhando, né, realizando a obra, assim eu também realizo. Então, as nossas questões evolutivas, elas se devem a isso, a um incessante processo criador. E como nós somos co-criadores do mundo, nós também vamos criando para nós realidades diferenciadas, né? E nós vamos pensando nessa questão do trabalho como uma questão imensamente importante. Eu trago aqui uma reflexão agora que sempre me chega no cotidiano do meu trabalho, em que as pessoas elas se queixam muito da questão do trabalho. E vale lembrar, né, que recentemente eu aprendi uma frase, né? Eu conheci um pensamento que ele fez muito sentido para mim, apesar da simplicidade e obviedade, ele nos leva a pensarmos muito, né? E essa frase é a seguinte: o contrário de viver não é morrer. O contrário de morrer é o nascer. Então, nascer e morrer, o nascimento e a morte, são polos opostos. Assim como viver e reclamar também se tornam polos opostos. Então, o contrário da vida é a reclamação. Viver na sua plenitude seria ser agradecido pelas coisas. Reclamar é ficar clamando insistentemente pelas coisas. Essa é uma das nossas viciações
E essa é uma das formas com que nós espiritualmente lidamos no nosso cotidiano. E a reclamação, através, né, do estudo da noite trabalho, é algo que corriqueiramente eu vejo. Então, meus caros, uma faceta do trabalho que é importante que nós não percamos de vista é que muitas pessoas imaginam que o local de trabalho, eles deveriam ser locais muito ricos em experiências, mas experiências positivas. O tempo todo que nós pudéssemos remontar ao trabalho, pensar no trabalho, através das experiências positivas que temos. E nós nos esquecemos que trabalhar é uma forma de nós, muitas vezes coletivamente, nos envolvermos com aqueles espíritos de uma maneira previamente acordada por nós, no nosso planejamento reencarnatório, para que naquelas circunstâncias nós possamos abaular arestas, burilar o nosso espírito. Então, muitas vezes, aquilo que a pessoa se queixa, que ela reclama, é um instrumento de burilamento daquele espírito, né? Não que necessariamente o tempo todo eu tenha que pensar que trabalho seja sofrimento. Para muitas pessoas, essa já não é mais a realidade. Muitas pessoas já desenvolvem seu trabalho com satisfação. Ou porque sim, encontraram uma atividade compatível com seus interesses, e outras vezes porque já entenderam essa lição, que o trabalho é burilar, né? Pode ser também que nós entendamos a questão do trabalho como martírio, e aqui eu vou fazer alusão a uma terceira obra que eu me baseei para trabalhar com vocês, e eu vou tomar ao pé da letra, né, o que vou dizer para a gente discutir sobre a questão dos primórdios de entendermos o trabalho como ruim. Para alguns linguistas, a palavra trabalho derivaria do latim tripalium, antigo instrumento utilizado na antiguidade para torturar escravos. Então, uma forma de pensar o escravo, o trabalho como torturante, porque era algo, um instrumento usado para torturar os escravos. É talvez por isso que a ideia do trabalho esteja primitivamente associada ao sofrimento. Além disso, o mito bíblico de que o homem foi condenado a viver do próprio suor, que está contido no livro da Gênesis, capítulo 3, versículo 19, contribui à afeição do atavismo religioso para muitos considerarem o trabalho como uma espécie de punição. Então, talvez isso, né, faça com que nós tenhamos essa ideia, né, a derivação disso, que vem da lei mosaica, que vem desses instrumentos de tortura, que nos façam pensar no trabalho como uma tortura. Então, já, né, retomando o pensamento, é já conhecido por nós várias pessoas que já se afeiçoam, que gostam, que trabalham sem reclamar. E aqueles que vão continuar fazendo isso. Eu diria para todos nós aqui que nós incluíssemos nas nossas conceituações a vertente do trabalho que para mim hoje é a mais representativa delas. Trabalho existe para servir. O único propósito do trabalho na nossa vida é servir. Ambientes de trabalho nem sempre são compatíveis com ambiente de amizade, com ambientes de irmandade, no sentido daquilo ser prazeroso a maior parte do tempo. Se nós entendermos que aquele lugar é um lugar de nos melhorarmos, de nós burilarmos a nossa vaidade, porque a gente não gosta de ser chamado a atenção, porque tem um colega que é melhor do que a gente naquela situação, porque tem alguém que vive tentando nos atrapalhar. Então, essa coisa de olhar para nós mesmos de um jeito infantilizado,
adoecido, como se nós fôssemos os seres mais importantes do planeta. Isso, com esse novo conceito trazido de que trabalho é servir, já melhora, eu posso garantir a vocês, que já melhora a maneira como todos nós vamos realizar o nosso trabalho de agora em diante. Por quê? Criar relações afetivas prazerosas, as divisões, né, de tempo e de habilidades podem ser aquisições de outros contextos, né? Um contexto do trabalho religioso, um contexto familiar, um contexto da minha vizinhança, num contexto de um voluntariado que eu faça. Então, meus amigos, pensando nesta vertente de trabalho ser serviço, eu servir a algo a alguém, e outros ambientes eu puder desenvolver amizades, eu puder desenvolver relações mais prazerosas, isso facilita a nossa vida no trabalho. Porque o trabalho vem com todo esse aprendizado. Uma outra faceta, né, que o Livro dos Espíritos nos coloca, diz respeito ao repouso. A lei do trabalho prevê que em algum momento nós consigamos repousar. Mas Kardec nos esclarece que o repouso é um tempo que nós, individualmente, isso é uma coisa que cada um deve fazer por si, identifique a necessidade de descansar. E que esse descanso não seja tão grande que ele nos leve a nós intensificarmos o ócio, que é o alejume, que em nada contribui para a nossa condição de progressão espiritual. Então, sim, nós vamos repousar, nós vamos trabalhar, até certo ponto. Lembrando aqui, meus caros, que corpo e espírito têm trabalho, isso é Livro dos Espíritos também. Corpo e espírito têm trabalho o tempo inteiro. Mesmo dormindo, existe uma situação que o nosso corpo físico, ele trabalha, ele continua trabalhando, mas metabolicamente de uma forma muito mais lenta, mas meu cérebro e coração, hora nenhuma, param. Eu tenho uma diminuição na forma como esse organismo físico trabalha. Mas espírito não deixa de trabalhar nunca, tá? O espírito, muitas vezes, no momento do sono, ele se desdobra para ele realizar outros trabalhos já de ordem, mas menos ligadas à imaterialidade, que nós vamos auxiliar a nós mesmos quando nos dedicamos a isso, né? Nós nos propomos a trabalhar por alguém, seja no plano físico ou seja no plano espiritual. E nesse momento do sono, nós continuamos em intenso trabalho. Então, esse descanso, meus caros, o repouso, ele precisa mesmo ser considerado com reservas. Isso aí não é uma tarefa que Deus impôs, ele deixou para o nosso livre-arbítrio. Ele deixou que essa situação fosse por nós guiada. Somos nós que damos o tom para esse descanso. Nós que damos o tempo para esse descanso. Então, a questão do trabalho, ela prevê, sim, o repouso, né? A parte em que no nosso descanso nós vamos reunir mais forças para que no próximo dia nós retomemos isso. E já pensando num descanso, nós vamos partir para um outro momento da vida de todos nós, que diz respeito ao momento de parar de trabalhar, que seria para nós, numa analogia aqui, a aposentadoria, né? Claro que no correr da vida, nós vamos nos tornando mais limitados em algumas questões, principalmente sob o ponto de vista físico, que nós não temos mais as mesmas habilidades de antes, mas nós temos uma vida mental muitas vezes muito rica, já angariamos muitas experiências,
E algumas pessoas erroneamente param de trabalhar no melhor momento em que elas se encontram. Isso seria um desserviço à nossa vida progressiva, uma vez que a gente para e muitas vezes não desenvolve nenhum outro tipo de atividade. Eu não estou dizendo aqui que nós não devamos parar de trabalhar. Eu estou dizendo que a partir de um determinado ponto, nós devamos pensar outras formas de nos dedicarmos ao trabalho. E talvez não de uma forma de uma doação de tantas horas mais, ou do mesmo trabalho, mas de um trabalho edificante que nos ajude, né, a trabalharmos pelo próximo. Até porque muitas pesquisas hoje nos mostram que as pessoas que elas se aposentam e elas não criam para si nenhum tipo de atividade, uma atividade consistente, um planejamento de algo produtivo depois da aposentadoria. Não raro essas pessoas, em 5 anos de aposentadoria, elas começam a desenvolver doenças crônicas, algumas morrem nesse período, ou desenvolvem transtornos mentais, por exemplo, como um processo depressivo. A pessoa não programa o que ela vai fazer quando ela interromper as suas atividades habituais. Então, olha a importância da lei do trabalho para nós. Quantas coisas essa lei agrega, né? É a segunda lei moral descrita no Livro dos Espíritos, mas uma lei de um impacto profundo na nossa vida espiritual, né? Então, meus amigos, pensando aqui que, de alguma forma, né, o trabalho profissional ou caritativo, né, o trabalho de doação, de entrega ao próximo, aliado à oração, constituem maneira de nós espíritos progredirmos, bem como uma proteção imensa para a ação do mal nas nossas vidas, tá? Uma vez que o trabalho vai ser instrumento de corrigenda das nossas imperfeições morais. E gostaria de finalizar com vocês, né, o que o nosso irmão Wagner Gomes da Paixão nos traz, e muito me tocou o coração quando eu li isso daqui e pensei de encerrarmos, né, essa reflexão da noite, considerando essa observação que ele fez e esse alerta para nós. O trabalho do Espírito nada mais é que um trabalho de edificação íntima. É um trabalho dado a cada um de nós. Cada espírito é responsável pelo seu processo evolutivo e cada um vai dar a velocidade para esse processo. Naturalmente, vamos considerar aqui que nós vivemos inúmeras encarnações, mas nós já partimos de um ponto de partida em comum e igualitário. Fomos criados simples e ignorantes e temos nas nossas mãos o nosso processo evolutivo. Então pensemos que o trabalho que Jesus quer deixar para o mundo é o amor na sua essência mais profunda. E o amor não teórico, o amor descrito na poesia, o amor descrito nos livros, o amor praticado e vivido por cada um de nós. Então, olhem bem o que o companheiro Wagner escreve. Até vibrarmos somente amor, o labor, ou o trabalho, será instrumento incansável em todas as expressões da matéria que tem sua origem nas emanações da mente divina. Então, traz para nós de novo a ideia de que Deus continua a criar e Ele vai sempre criar e criar outros planetas, outras formas de vida, outras oportunidades para nós, mas que para nós alcançarmos e nos alinharmos com esse pensamento divino, é através da manifestação do amor em sua essência, quando cada célula do nosso corpo, do nosso perispírito, ela vibrar o amor e que nós tornarmos um espírito sim luminoso, que nós conseguirmos identificar lá no nosso íntimo
a centelha divina, que é a matéria-prima da nossa existência, do nosso espírito, nós vamos acessando ao longo do tempo essa possibilidade de vibrarmos amor, de enxergarmos o outro, não o nosso próximo mais próximo com amor, qualquer ser que precise, qualquer ser vivente que precise do nosso amor. Era isso que eu queria deixar para vocês, uma reflexão sobre a questão do trabalho, e gostaria de encerrar a fala de hoje com uma prece final para que nós sintonizássemos e continuássemos com essa vibração amorosa do Cristo, pedindo a Ele que nos dê força e coragem para nós não nos furtarmos às tarefas que nós nos propusemos a vir realizar aqui. Querido Mestre e amigo Jesus, companheiros espirituais aqui presentes, com alegria no coração encerramos mais uma reflexão da noite, entendendo, Senhor Jesus, a grandeza e a possibilidade que nos dá o Senhor de revisitarmos nas nossas entranhas, no nosso mais íntimo, essas leis morais dignas, essas leis que pertencem a nós, e nestas leis, a lei do trabalho, sendo uma alavanca ascensional para cada um de nós, o instrumento de burilamento, e que nós possamos, Senhor Jesus, sempre agradecer a oportunidade do trabalho. Neste momento em que tantos estão sem ele, estamos aí com a perspectiva de mais de 12 milhões de desempregados no nosso país. Que nós aqui, que estamos atuantes num trabalho material e espiritual, que possamos agradecer a oportunidade deste crescimento, agradecer por termos como no trabalho uma forma de nos melhorarmos. Pedimos, Senhor, proteção, iluminação, paciência e clareza para vermos tudo aquilo que precisamos ver, enxergar e pedir como os queridos apóstolos te pediram, Senhor, que eu veja, e que nós possamos, sim, ver e aproveitar as oportunidades que nos são dadas de melhoria. Que cada lar aqui representado, que cada companheiro que estiver aqui, leve essas emanações de amor para a sua casa, para o seu coração, e que acreditemos sempre no propósito divino e na coordenação de Jesus, nesse governo do orbe, que tudo passa por suas mãos, que nada passa despercebido, e que tenhamos esperança, fé e coragem para vivermos tudo aquilo que precisarmos viver. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. A todos uma boa noite, espero que as reflexões tenham contribuído para que no coração, no mais íntimo, essa relação com o trabalho se torne melhor. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.